Bom dia, queridas, queridos. É sempre uma alegria quando a gente tem essa possibilidade de estar com outras igrejas, recebendo os rostos alegres de outras pessoas que nos saúdam também quando chegamos e trocar essa verdadeira comunhão que conhecemos muito bem como povo de Deus, como aqueles que seguem aquele que nos chama para sermos um nele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é em nome dele também que trazemos o abraço da Igreja do Ibis para vocês nesta manhã, em que é um dia especial para nós cristãos, onde a nossa liturgia nos traz a reflexão a respeito do batismo do Senhor. Então, é com esse intuito, de refletir sobre o batismo do Senhor, que eu convido a igreja para que nos coloquemos de pé, os que forem possível se colocar de pé, para essa leitura no Evangelho de Lucas. É importante também destacar que estamos começando o nosso ano litúrgico, nos familiarizando com esse ano litúrgico, que é o ano C para nós. Liturgicamente, começamos o ano litúrgico lá no Advento, mas agora o ano civil é que parece que está começando a ganhar corpo dentro de nós, Então, esse ano de 2025, as nossas leituras serão orientadas pelo Evangelho de Lucas. Então, Lucas capítulo 3. Lá no Evangelho de Lucas capítulo 3, a liturgia nos convida a nos determos especificamente nos versículos 15 a 17, depois o 21 a 22. Mas em alguns momentos nós vamos ter que fazer referência a alguns versículos anteriores, alguns versículos posteriores, mas enfim, nós vamos ler especificamente os versículos 15 a 17 e depois vamos pular para o 21 até o 22. Então, começando o 15 e o 17. Aqueles que podem acompanhar, versículo 15, então, começa assim: as esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. E depois, saltando para o versículo 21. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho amado querido e me dás muita alegria. Oremos, queridos. Bondoso Deus e Pai, também a alegria toma conta de nós neste momento, quando estamos juntos ao Teu povo, que responde ao Teu chamado e se reúne nesta manhã de domingo para juntos abrirmos a Tua palavra e nela sermos edificados. Que a graça do Teu Espírito seja sobre nós, na explanação, no entendimento daquilo que Tu nos queres dizer nesta manhã. É o que nós te pedimos, agradecidos e alegres, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. A igreja, então, nesse momento, pode se sentar e vamos, então, começar a ver o que esse texto pode, nessa manhã, nos ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia, naquilo que nós temos que responder como povo de Deus, como aqueles que professam a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos, queridos, que o batismo do Senhor por João, lá nas águas do Rio Jordão, é um marco do início do ministério de Jesus.
Recebemos Jesus, acolhemos Ele como aquela criança do Natal, aquela epifania que já também vimos a revelação ali em Jesus como aquele que chega para ser a luz de todos os povos. E agora Jesus crescido, já homem feito, na sua idade de 30 anos, inicia o seu ministério. E o início desse ministério é precedido então pelo ato do batismo por João Batista. Um batismo ainda de conversão, um batismo ainda de colocando a mensagem que o Senhor tinha colocado para que João pudesse proclamar na condição do precursor daquele que viria a ser efetivamente o Messias esperado. Mas as palavras de João eram tão enfáticas, as palavras de João davam tanta garra, energia àquele povo, que eles já estavam até achando que João era o Messias. E João, então, pera lá, vamos botar as coisas em ordem, vamos colocar os pingos nos is. Eu não sou o Messias. E aí João vai começar a colocar o porquê que ele não é o Messias. Depois, no domingo que vem, ele vai apresentar Jesus como sendo verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é como se fosse um processo que nós estamos passando no conhecimento da nossa fé. Aqueles que foram motivados por João para receber o Messias, e agora então o Messias já se fazendo presente, homem feito, começando o seu ministério. E aí é lindo quando o texto que hoje nos é trazido coloca aqui, lá no versículo 15, que as esperanças do povo estavam aumentando. O que fez com que eles achassem que João era Jesus era isso. As esperanças do povo estão aumentando. Então, olha que coisa linda que nós já percebemos. Jesus e esperança nunca andam separados. Quem tem Jesus é uma pessoa e precisa ser uma pessoa esperançosa. Então as esperanças do povo estavam aumentando. E mais do que isso, era uma esperança que identificava algo novo que está chegando, que é o que a esperança faz com nós. Não, as coisas conforme estão, não está legal, mas eu tenho esperança de que elas vão mudar. Era isso que estava como que fervilhando no coração daquelas pessoas naquele momento. E aí a gente se perguntar, o que estava fazendo? O que estava acontecendo que isso estava fervilhando dentro das pessoas? O que era a mensagem de João que de certa forma sacudia aquelas pessoas a ponto de devolver a elas esperança? Ou seja, deixa claro que a esperança estava lá embaixo, Porque o evangelista coloca, as esperanças do povo estavam aumentando. Então significa que em algum momento estava lá embaixo. E agora estavam aumentando. O que fazia dar àquelas pessoas uma sinalização de que alguma coisa precisava mudar? Do jeito que estava não dá para ficar. Vamos propor algo novo, efetivamente. Que algo novo era esse que já vinha fervilhando no coração das pessoas? A gente vê isso muito claro um pouquinho antes. A gente precisa ir lá na mensagem de João, um pouquinho antes, nesse capítulo 3 mesmo, para já ver o que estava sacudindo o povo a ponto de aumentar as esperanças deles. E olha lá o que é colocado por João. Primeiro, João, ele coloca o seguinte: ele foi incisivo na sua mensagem. Arrependam-se. Isso foi o primeiro ponto de João. O caminho que vocês estão indo não é o caminho, é preciso fazer uma conversão. É preciso um arrependimento. Para chegar o novo, nós precisamos deixar o velho. Eu quero um monte de coisa nova na minha vida, mas aí eu fico sempre fazendo as mesmas coisas. Esse novo vai chegar? Não vai chegar. Então, se quer efetivamente o novo, o velho tem que ficar para trás.
E a mensagem de João vinha nessa convocação, né? Arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Então, o caminho era chegar a Deus com uma vontade de deixar para trás o velho e começar efetivamente uma vida nova. João, então, era muito incisivo nessa fala dele. Depois, João também começa a falar e o povo começa a perguntar, tá, mas como é que nós vamos fazer isso? O que é isso? Mudar de vida, se arrepender? Como é que essas coisas vão funcionar? Então, ao ser interpelado pelo povo sobre o que é preciso fazer, né, o que deveria ser feito para o testemunho do arrependimento e da conversão, como é que João orienta? João orienta assim, vai para a igreja, faz oração 3 vezes por dia, se ajoelha e tal. Não. Por incrível que pareça, não foi esse o caminho que o João colocou. Sabe qual foi o caminho que João colocou? Colocou assim, ó, quem tiver 2 túnicas, olha lá, versículo 11 desse mesmo capítulo, hein? João vai lá e diz assim, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tiver comida, que reparta com o que não tem. Então, começa o que é esperança, gente? A comida falta na minha mesa, e aí chega alguém, oferece. A esperança não aumenta? Você está lá no frio, embaixo da marquise, se sentindo um nada, um absolutamente nada. Chega alguém, olha para você, joga um cobertor em cima, não reacende a esperança dessa pessoa? Claro, claro que reacende. E aí vem os cobradores de impostos e pergunta também o que precisa ser feito. E aí João dá o grande recado: não cobrem mais do que a lei manda. Não cobra mais do que a lei manda. Existe sim uma responsabilidade tributária que todos nós temos. Cumpra essa orientação. Mas o que ele coloca? Não cobre a mais. O que é o cobrar a mais? Era a bendita propina, era a bendita corrupção. Então, o que é aumentar a esperança do povo? No meio de uma corrupção absoluta, arrancando o máximo de quem já não tem nada. João diz assim, não cobrem mais do que o devido. Foi isso que ele colocou para os cobradores de impostos. Vamos repartir, vamos dar a quem precisa, vamos cumprir a lei, sim. Vamos pagar nossos impostos, sim. Mas não vamos entrar na via da corrupção. Então é João dizendo assim, não sejam corruptos, né? E disse isso também para os soldados, muito claramente. Quando aos soldados, o que ele responde? Versículo 14, tá, gente? Não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. Se contentem com o que recebem. Então, não faça nenhum tipo de manejo. Não imponha pela força. Não tire pelo poder que você tem de quem já quase nada tem. Então, o povo que estava com essas características de opressão, de sofrimento, de serem explorados, quando João chega com essa mensagem, que aparentemente é uma mensagem simples, né? Mas que a nossa humanidade, quando a gente exatamente se coloca nesse lugar do ter só o meu, né? O bom é só para mim, eu quero só para mim. Quando a gente começa a entrar nesse caminho, precisa de uma conversão, precisa de um arrependimento. Então é assim que João vai motivando essas pessoas. E isso começa a dar uma sensação tão boa nessas pessoas que eles já começam a achar que João era o Messias. Portanto, qual foi a mensagem que acendeu nas pessoas a esperança? Qual foi a mensagem que acendeu nos povos a certeza de que algo novo estava chegando? Perdão, partilha, justiça e honestidade. Perdão, partilha, justiça e honestidade.
Foi esta mensagem de esperança alimentada por João ao povo de sua época. E claro, mensagem absolutamente endossada por Jesus. E mais do que endossada, vivida, experimentada, experienciada por Jesus. Foi assim que ele desenvolveu todo o seu ministério. Portanto, queridos, Jesus se colocou ali na fila. Vamos imaginar João chamando lá no rio as pessoas para batizar. Vem aquelas pessoas querendo se batizar e Jesus vai e se coloca na fila. Jesus está na fila com a gente, minha gente. Jesus está na nossa fila. Jesus está no nosso sofrimento. Jesus está ali no nosso dia a dia. Ele está ali segurando a nossa mão nessas situações. Mas além de segurar a nossa mão, Ele quer dizer para nós assim, ó, não percam as esperanças. E diga para esse povo, e diga para nós hoje, diga para os nossos políticos, digamos para os nossos políticos hoje, porque aí já é função nossa fazer isso, né? Que corrupção, que propina, que desonestidade não é o caminho de Deus. Não adianta ter bancada evangélica, se de evangélico essa bancada não proclama absolutamente nada. Pelo contrário, está a quilômetros de distância do que Jesus verdadeiramente quer. Perdão, partilha, justiça, honestidade. Foi então essa a esperança que começou a acender e que não pode jamais apagar em nós. Agora lembrar lá da Epifania, né? O que é a Epifania? É aquela luz que brilha. E é o que é essa luz de esperança que brilha em nós? É ouvindo Jesus dizer, eu sou a luz do mundo. E agora o que é mais lindo, quando Jesus nos manda batizar, ide por todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eis que estarei com vocês sempre. Essa luz não apaga, essa luz que nos faz manter a esperança de que sim, podemos viver um mundo, uma realidade onde perdão, partilha, justiça e honestidade seja uma presença, porque é na presença desses elementos que a luz brilha, e é nossa função fazer essa luz brilhar. E aí, queridos, Lucas vai também no seu evangelho registrar que Jesus foi batizado e quando estava orando, isso é um detalhezinho lindo no evangelho de Lucas, que os outros evangelistas não deixam assim claro, mas oração e Lucas também são duas coisas que andam plenamente juntas, tá? O evangelho de Lucas é Jesus orando o tempo todo. O evangelho de Lucas vai nos dizer que Jesus foi batizado e quando estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele e do céu veio uma voz que disse, tu és o meu filho querido e me dá muita alegria. Agora, no ato do batismo, a grande porta dos céus se abre por definitivo. Esse rasgar o céu agora vai nos dar a certeza de que a porta do céu em Jesus Cristo se abre por definitivo. Agora então, com essa porta aberta, Jesus começa a dizer para nós que Ele é a porta, não é? Interessante isso? Ao mesmo tempo, as portas do céu se abrem. E em determinado momento, mais à frente no seu ministério, Jesus vai dizer que Ele é a porta, né? Então, são coisas que vão nos dizendo e nos testificando que agora essa porta do céu em Jesus se abre por definitivo.
é Deus presente entre nós, que é o que nós já celebramos com tanta alegria no Natal. Deus presente entre nós. Agora então, queridos, Deus já não está mais distante, mas se encontra perto de nós em seu Filho querido. Filho querido, muita alegria. Palavras que evocam o quê? Filho querido, que me dá muita alegria. Vou até respirar para falar alegria, porque são palavras agora, queridos, de carinho. Filho querido, me dá muita alegria. Alegria é o quê? Bem-estar. Bem-estar. Me dá muita alegria. Seja feliz. Feliz nesse contexto de ter o corpo efetivamente leve, porque agora todos os nossos pecados já foram levados em Cristo Jesus na cruz. Não há por que mais agora nós estarmos carregando a cruz. A cruz, os nossos pecados, o Senhor Jesus carregou por nós. E as eventuais cruzes que tivermos que carregar, elas serão muito mais leves do que aparentam ser quando as carregamos sim, mas na presença e na companhia de Jesus. Então, que as nossas cruzes também sejam cruzes que nós entendamos que faz parte do nosso viver cotidiano e não uma desgraça que o céu está mandando para nós. Não, pelo contrário. Quando as cruzes eventualmente chegarem, que nós entendamos que nós não as carregaremos sozinhos. Nós temos a presença de Jesus a carregar conosco essa cruz, porque também isso é promessa dele. E é nas promessas dele que nós vivemos a nossa vida, né? Firmes nas promessas de Jesus. Vamos cantar, mas vamos viver, né? Firmes nas promessas de Jesus e o corpo abatido. E, meu Deus, que vida é essa? Como é que eu estou firme na promessa de Jesus? É buscando nele a força para quando as tempestades chegarem. Por isso, querido, esse Jesus em oração nos alimenta muito nesse sentido. A nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão, a revelação, o ouvir a voz. Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Jesus está em oração. Como é bom. Quantas vezes nas nossas orações nós ouvimos esse sussurro de Deus. Você é minha filha querida, que me dá alegria. Você é meu filho querido, que me dá alegria. Eu estou com você. Eu estou com você. Você não está sozinho, não. Você não está sozinha, não. Essa é a nossa alegria de ouvir, de saber que somos filhas e filhos amados de Deus. Nunca nos esqueçamos disso. O nosso batismo é esse selo, essa é a marca dessa voz sussurrando no nosso ouvido todos os dias. Você é minha filha, você é meu filho querido, que me dá muita alegria. Por isso hoje também é dia de nós agradecermos a Deus o nosso batismo. Compreender a riqueza, a graça do nosso batismo. Porque, queridos, é no batismo, é nessa força que nos é dada em nosso batismo, que nós compreendemos efetivamente o amor de Deus, do qual ninguém há de nos separar. Por isso chamo de selo. Batismo é aquele selo, aquele do correio, então, que você às vezes quer em casa abrir e não consegue de jeito nenhum. O selo do batismo é muito mais do que isso. Ele é a revelação de um amor do qual ninguém poderá nos separar. Que a vivência, queridos, desse amor transborde, porque é preciso o nosso amor transbordar
em nossa vida, em gestos de perdão, de partilha, de justiça, de honestidade, porque esse será o testemunho do nosso selo do batismo recebido em Jesus Cristo, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que saiamos aqui para viver para o mundo, para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho, aonde quer que a gente esteja, deixar transbordar esse perdão, essa partilha, essa honestidade. Que Deus acompanhe muito a gente num mundo que a todo momento está querendo dizer para nós que nada disso tem valor. E aí é preciso chamar o mundo a fazer a conversão. E se nós estamos precisando da nossa conversão, no sentido de fazer uma outra rota, propor um outro caminho para a nossa vida, que na graça de Deus a gente tenha força, orientação do Espírito Santo para fazer. Quando a mesa da Eucaristia está diante de nós, é um sublime momento para a gente pedir a Deus esse reto caminho que nos leve a Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos dê muita alegria em participar do seu corpo, do seu sangue doado por nós, pela humanidade inteira, por esse mundo todo. Amém, queridos.